Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, o Boletim 9 de 2019 sobre a projeção do PIB paulista, elaborado pela Fundação SEAD, apresenta quais números? Tudo bem, Gabriel. Olhando esse estudo aqui da Fundação João SEAD, é um estudo interessante. Vários estudos da Fundação são muito importantes para entender a economia de São Paulo. E o que eles colocam é que maio teve um desempenho na atividade econômica maior do que o previsto. Então eles tiveram uma melhora na expectativa de crescimento do PIB. A projeção era de 1% e passou para 1,7% em 2019, o que está bem acima do que se espera para o Brasil, muito relacionado a essa questão de maio, onde o desempenho foi bem maior do que o esperado. E esse ano, apesar de uma queda de expectativa, alguns meses ruins, maio foi positivo tanto para São Paulo quanto para o Brasil. E em São Paulo, outro dado importante que eles colocam é que o setor de serviços no estado, já colocando o comércio, ele corresponde a 75%, um pouco mais que 75% do PIB de todo o estado. Então, como o crescimento do setor de serviços ele vem apresentando um bom desempenho, isso explica esse posicionamento melhor quando a gente pensa na expectativa de crescimento em 2019 em relação ao Brasil. Essa importância do setor de serviços. Professor, esses dados são consistentes? Como se comparam com o PIB nacional? Os estudos que são feitos pela Fundação João SEAD são muito bem feitos, são estudos que servem de base, para o setor público, o setor privado, Então, são estudos sérios. Quando a gente pega essa projeção de 1,7% para o estado de São Paulo, é razoável. Quando a gente pega o ano passado, a economia paulista teve um desempenho parecido, são estimativas próprias da Fundação João SEAD, ou seja, São Paulo teve um desempenho melhor que do Brasil no ano passado. E esse ano, com essa questão do serviço, que é importante no estado, são serviços, alguns desses serviços são mais dinâmicos, de alto valor agregado, então eles acabam dinamizando também o restante dos setores da economia. Quando a gente pega São Paulo, ele puxa também muito o desempenho do Brasil por ter uma representatividade em termos econômicos muito relevante. E a gente vê, quando a gente analisa os dados históricos, que tem uma relação forte. Mas nos últimos anos, de fato, São Paulo teve um desempenho melhor que o do país, como um todo. E outra questão importante eu acho que é bem factível, a gente pensar o estado crescendo a 1,7%, o Brasil crescendo a 1%, até mais, dependendo muito, claro, do andamento da reforma da Previdência e demais reformas e programas de privatização que vão acabar injetando recursos na economia e melhorando a situação do governo, a questão não só da Previdência, mas também da privatização, que já dá uma reduzida no estoque da dívida do governo. Se a gente vier também com uma reforma tributária, eu acho que vai melhorar muito o humor dos investidores, inclusive investidores externos, e aí a gente vai perceber uma melhora nas expectativas, que são extremamente importantes para puxar investimento na economia. Então acho que é bem factível a gente pensar, de fato, agora a gente está vendo as reformas começarem a caminhar, as reformas estruturantes da nossa economia, que vão afetar seus fundamentos positivamente e estimular o crescimento. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.